Saudação pessoal, estamos na área, no ar e nas redes aqui para mais um vídeo do canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para falar e ouvir sobre futebol. Aqui os comentários são sinceros, pois nosso time é formado por comentaristas independentes e apaixonados por futebol. Então se você é como nós, aí, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, se puder divulgue o conteúdo para seus amigos, não vai te custar nada, nem o tarifaço do... Isso aqui não entrou no tarifaço do Trump, né? Mas vai nos ajudar aqui a dar relevância no YouTube e expandir o canal. Bom, hoje é sexta-feira aqui, dia do quadro Subindo na Copa. E hoje nós vamos falar aí de alguns detalhes aí destaques aí da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana. Eu sou o Gessé Cochanobres, fazendo os comentários, e você que nos assiste também pode participar do vídeo aí, fazendo seu comentário, dizendo aí qual foi o grande destaque dessa primeira rodada, ou da Libertadores, ou da Sul-Americana, na sua opinião. Bom, para mim, os destaques foram aí, negativamente, a derrota em casa do Fortaleza, por 3-0 para o Racing, na Argentina, né? Que fase que tá o Lion, né? A imprensa aí convencional já está colocando como crise, diz que o técnico lá, o Vojvoda, tá balançando, que pode dispensar, né? Eu acho que nesse momento, se tirar o técnico, vai ser um tiro no pé do time. Eu acho que tem que manter, e esse resultado acontece, falta experiência né, para o Fortaleza em competições internacionais, o Racing está vindo com muita gana para esses jogos, aí já foi isso na Recopa, já mostrou isso contra o Botafogo, agora de volta, então lógico que é amarga esse 3-0, mas não dá para se desesperar não, tem que manter o foco aí, que eu acho que vai dar boa pro Lion, né? Outro destaque foi a vitória fora de casa aí do São Paulo, né? Porque jogou contra o Talheres lá na Argentina, time argentino sempre é difícil de jogar lá, né? Então foi um destaque aí interessante esse da São Paulo, porque acho que já pegou um dos grandes times do grupo ali e conseguiu uma vitória fora de casa. Então isso é importante. Então há de se destacar um momento ruim aqui para os brasileiros e um momento bom aí, né? Bom, ainda na Libertadores, e falando dos brasileiros, o Botafogo também perdeu, foi fora de casa para Laú, e o Palmeiras e o Flamengo venceram seus jogos também, e os dois jogaram fora de casa, né? Então, aqui desses jogos, eu queria destacar o seguinte aqui. O Botafogo, segundo a imprensa tradicional, jogou bem, mas perdeu. E o Palmeiras jogou mal e o Flamengo jogou mal, mas venceram. Então aqui, para mim, aqui sobre isso, eu acho que... E também criticar até o São Paulo, que ganhou também. Então os três que venceram, fora de casa ainda, diga-se, já dizia o Neto, diga-se de passagem. Mas os três eles venceram fora de casa, e a imprensa tradicional criticou pelo mau desempenho no futebol. O Botafogo elogiou o futebol, mas acabou perdendo. Então aqui eu acho que Libertadores, primeiros jogos, jogando fora de casa, o importante é que é resultado. O futebol é um esporte de resultado, né? Mas aqui no Brasil, se você se você não pega e não tem resultado, nada dá certo, né? Então é lógico que dá para isso para melhorar o futebol, mas nesse momento eu acho que discordo da imprensa tradicional no sentido aqui que o importante foi o resultado, né? Bom, além dos brasileiros aqui, como já falei, o Bahia e o Internacional fizeram o confronto nacional. 1-1, eu vi uma parte do jogo, foi um jogo muito legal de ter assistido. Foi assim, tá mostrando as duas forças dos dois times. O Inter com o Roger, geralmente o Roger tem uma característica de ser jogar fechado, mas pelos jogadores acho que tá jogando diferente, então tá indo muito, foi um jogo bem legal aqui. E deu empate 1-1, ruim pro Bahia, né? E bom pro Inter, né? Então, isso aí que foi os brasileiros da Libertadores, eu queria destacar isso, né? Bom, internacionalmente, né? Destacar aí a vitória dos paraguaios, Cerro Porteño por 4-2 contra o Bolívar. O Libertad venceu o Aliança de Lima por 1-0, fora de casa. O Cerro Porteño ganhou em casa. E também
destacar aqui, e também envolve o paraguaio, a derrota do Olímpia para o Bulu Bulu, né? Foi um jogo aí recheado de emoções, aí teve vários gols bonitos. Além disso, foi um jogo assim, bem interessante, assim, emocional e com belos gols. E tivemos outros jogos emocionantes também, aí, né? Mesmo sendo na primeira fase, muitos jogos legais. Foi o caso do Atlético Bucaramanga e Colo-Colo, empataram 3-3 aí. Eles são do grupo do Olímpia. Não, aliás, o Atlético, o Colo-Colo e o Buranã não são do Olímpia, mas foi um jogo aí, empataram 3-3. E do mesmo grupo do Olímpia, o Vélez virou o jogo para cima do Penharol. Então, um jogo de 6 gols e umas viradas assim, e jogo de gás já é legal, né? Para se ver que tem essas características, é um jogo tão diferente, legal. Mas o contexto desses jogos assim foi bem interessante. Então, vale aí pegar no YouTube os melhores momentos desses jogos, para quem gosta de ver futebol, não ser só do seu time, ou não aqui só no Brasil. Eu recomendaria esses 2 jogos aí para você pegar os melhores momentos aí. Bom, por fim aqui para destacar na Libertadores aqui, teve a boa vitória do confronto dos nacionais, né? O Nacional da Colômbia ganhou de 3-0 do Nacional do Uruguai. Esse aqui é um jogo que tem o grupo dos brasileiros Bahia Internacional, que para mim aqui é o grupo elegido como o grupo da morte. Bom, a Libertadores é mais ou menos isso que eu vi, eu queria destacar aqui para quem não acompanha tanto, assim, ou que quer acompanhar um pensamento um pouco diferente aí da mídia tradicional. E na Sul-Americana aqui teve positivo, foram as vitórias fora de casa do Fluminense, que venceu o Once Caldas por 1-0, e do Grêmio, que venceu 2-1 o Sportivo Luquenha do Paraguai. Aqui dá para dizer assim, que eles estão superando o momento de crise, né? O Fluminense agora estava com problema de técnico, agora parece que renovou fez com o Renato Gaúcho, mas as derrotas ali nas estaduais aí, né? O Grêmio também vem patinando ali na Copa do Brasil, perdeu a final do Gauchão, então essa vitória fora de casa aí desses 2 times pode dar para espantar aí a crise dos times, né? No mais, aí tivemos destaques negativos aí, né? Vem de Minas Gerais com a derrota do Cruzeiro, e o empate sem gols aí do Galo. Acho que dá para dizer aí que são destaques negativos. Mas para mim o vexame da rodada mesmo aqui que pega aqui o Brasil é a derrota do Corinthians em casa, né? Para o Huracan. O Timão aí não consegue ter resultados aí internacionais, né? Já foi eliminado na Libertadores, jogando 2 jogos mal, para um time sem expressão. Agora perdeu em casa, de volta para um time, por mais que tá bem no momento, mas o Corinthians jogando em casa, né? O Corinthians sempre tem muita força e não conseguiu. Então foi aí para mim um vexame aí, o do Corinthians nessa Sul-Americana. Bom, os resultados dos jogos internacionais outro time, assim, não tem muitos resultados internacionais porque os jogos são times ali muito desconhecidos, né? Então, mas teve assim, o outro que vacilou em casa foi o Vitória, que só empatou. Empate também do Vasco, também foi amargo esse empate, mesmo porque jogando fora de casa, mas estava vencendo de 3-1. No finalzinho aí tomou empate. Então, para mim, esses 2 empates também, na verdade, tirando ali Fluminense e Grêmio que venceram fora, o resto dos brasileiros foram todos maus, assim, né, na minha opinião, nessa Sul-Americana, que, como eu disse, não tem aí muito time forte, time tradicional para jogar. Então aqui eu acho que dá para dizer que é uma péssima estreia do time dos brasileiros, né? Bom, internacionalmente, como eu falei, tem muitos times desconhecidos, não tem tanto, mas só ia destacar aqui que a derrota por 2-0 do multicampeão aí, o Independente, para o Real Potosí. Então essa aqui foi uma derrota para mim surpreendente um pouco, né? Até pela tradição dos times. E no mesmo grupo também tivemos o jogo de mais um 3-3, né? Esse jogo 3-3 sempre é legal de ver.
O jogo foi Boston River e Guarani do Paraguai. Então acho que para mim que mostra nesse momento aí qual que pode ser o que mostra que nesse pode ser esse grupo aí da morte da Sul-Americana, apesar desses mais mal resultados aí dos brasileiros, né? Bom, fazendo um resumo aí da final para mim aqui, a surpresa na Libertadores foi a vitória do Bulu Bulu frente ao Olímpia do Paraguai. Na Sul-Americana foi a vitória do Real Potosí frente ao Independiente da Argentina. E o fiasco na Libertadores foi as derrotas aí do Fortaleza em casa e do Corinthians também em casa. Então, essa aí foi um resumo do que deu essa primeira rodada de Sul-Americana e Libertadores. Esse aí. A semana que vem vamos ver o que vai dar nesses outros jogos e se os times se recuperam, continuam mal aí. Ou vamos ver o que a empresa também, se eu vou concordar ou não, discordar de volta da empresa tradicional. Forte abraço a todos aí.